Olá, meu caro aluno. Estamos agora de volta, conforme eu falei, para a gente fazer aquela revisão sobre o conteúdo dessa aula de número 42, tá bom? Porque nós vimos sobre o quê? Sobre fórmulas químicas. Vamos lá? Constituídas, formadas por átomos de elementos químicos presentes nas moléculas, tá certo? Que representam as substâncias. Para se determinar as fórmulas percentual, mínima e molecular de uma substância, é necessário primeiro conhecer a sua composição e também a sua massa molecular, tá bom? A fórmula mínima é a menor fórmula que se obtém dos átomos entre os átomos que constituem aquela molécula. E a fórmula molecular é a soma das massas atômicas, tá bom? Vamos assim ver que fórmula percentual ou fórmula centesimal. Tanto faz falar percentual como falar centesimal. Que essa fórmula, ela fornece a porcentagem em massa de cada elemento químico que se encontra naquela substância, na fórmula da substância. E quando se fala em porcentagem em massa, por isso que nós temos que ter a massa molecular do composto, que aí ajuda para cada 100 unidades, nós temos então essa porcentagem determinada, tá? E também com relação à fórmula centesimal, essa indica a massa de cada elemento químico que existe nas 100 partes de cada substância, né? Então, nós temos daí, uma vez que conhecemos a fórmula, saber a massa atômica ou a massa molar de cada elemento químico que está formando aquela massa, tá bom? E na sequência, e aí, as fórmulas químicas. As fórmulas químicas, nós temos as seguintes fórmulas. Primeiro, a fórmula percentual, depois a fórmula mínima e a fórmula molecular. Vocês viram durante as aulas a maneira que a gente tinha de expressar, dependendo das informações do enunciado, como determinar a fórmula percentual, a fórmula mínima, também a fórmula molecular. Para melhor visualizar, meu caro aluno, olha aí. Então, vamos verificar aqui. Relacionando a fórmula molecular de determinadas substâncias com a fórmula mínima que aquela substância apresenta. Sendo assim, por exemplo, a glicose. A glicose, ela tem fórmula molecular C6H12O6. E aí, chegamos na fórmula mínima da glicose, CH2O. Por quê? Porque no C6H12O6, dividindo todos por 6, então nós chegaremos ao CH2O. O ácido acético. No ácido acético, a fórmula molecular C2H4O2. Então, qual foi o fator, ou seja, que foi dividido para chegar na fórmula mínima? Dividiu tudo por 2. Então, o C2H4O2 se transformou em CH2O. E o ácido lático, C3H6O3. Ao dividir aqui tudo por 3, chegarmos na fórmula mínima CH2O. Já no formaldeído, a fórmula molecular dele já é CH2O. E aí, consequentemente, a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular desta substância, tá bom? Então, aí não precisa fazer nenhuma conversão, dividir por nenhum fator comum. Se pensarmos também no caso da molécula da água, H2O, vimos que a fórmula mínima da molécula da água é a mesma fórmula molecular. No entanto, quando a gente viu, por exemplo, a fórmula da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, H2O2, quando dividido por 2, nós chegamos à fórmula mínima
que era HO. Então, meu caro aluno, diante desse comentário, diante dessa revisão do conteúdo desta aula 42, agora desejamos a você uma boa sorte aí na atividade de sala, porque logo, logo voltaremos para fazer aquele comentário da sua atividade e aí justificando por que as alternativas, qual a correta, qual a que não é correta, para que você possa mais amadurecer nos conhecimentos que acabamos de abordar nessa aula de número 42, ok? E aí, boa sorte para você, meu caro aluno. E agora, meu caro aluno, chegou a hora, hein? Vamos fazer aquele comentário sobre a sua atividade de sala, que você, com certeza, com base nos ensinamentos do que nós abordamos durante a teoria, então, com certeza, você deve ter bons resultados na resolução das questões. No entanto, fique ligado, porque vamos esclarecer, primeiro, qual seria a alternativa correta e depois os comentários de como chegamos naquela resposta. Tudo bem? Olha aqui nessa questão de número 1. A questão de número 1 nós temos dizendo o seguinte: usando o espectrômetro de massa, determinou-se que a massa molecular, olha só, a massa molecular do ácido acético presente no vinagre é 60 unidades de massa atômica, 60 U. Sabe-se que a fórmula empírica ou mínima dessa substância é CH2O. Com base nessas informações, a fórmula molecular do ácido acético é. Então, veja bem, será que é a letra A, C2H4O2? Será que é a letra B, C2H6O2? Será que é a letra C, C4H2O4? A letra D, C4H4O2? Ou a letra E, C3H2O3? E aí, meu caro aluno, você aí na sala de aula, qual foi a alternativa que você considerou como resposta certa? Olha lá, se você considerou a letra A, perfeitamente, olha aí, a fórmula molecular do ácido acético é exatamente C2H4O2. Agora, vamos verificar no comentário? Vamos lá então. Por que foi a letra A? Porque diz o seguinte: pela fórmula mínima, sabemos que um átomo de carbono apresenta, olha aí, massa atômica, 12 unidades de massa atômica, 12U. E aí, os dois átomos de hidrogênio, cada hidrogênio apresenta a massa atômica de U. E os átomos de oxigênio apresentam massa atômica 16U. Com isso, podemos calcular o quê? A massa da fórmula mínima. Como assim? O carbono existia só um carbono? Sim, então 12 vezes 1 igual a 12. Hidrogênio existiam 2 átomos de hidrogênios. Olha lá. Então, e oxigênio, 16 vezes 1, 16. Então, a massa da fórmula mínima da mínima, é igual a 30 unidades, ok? De massa atômica. No entanto, com esse valor aqui, que é do mínimo, porque nós sabemos que existia 2 átomos de oxigênio, existia também, ok? Etc. No entanto, em seguida, vamos calcular quantas vezes a fórmula mínima cabe na fórmula molecular daquele ácido acético. Fazendo o quê? A massa molecular do ácido acético completa, que nós vimos que era C2H4O2, é exatamente 60 unidades de massa atômica. Porém, a massa da fórmula mínima é 30 unidades de massa atômica. Dividindo 60 por 30, nós temos exatamente 2 como unidade. E aí, uma vez que eu
dividir a massa molecular da substância completa pela massa da fórmula mínima, esse fator 2 significa dizer que proporção de átomos na fórmula molecular é 2 vezes a indicada pela fórmula mínima. Se a fórmula mínima era CH2O, quando eu multiplicar por 2, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter agora carbono, em vez de 1, 2 carbonos. Hidrogênio, em vez de 2, 4 hidrogênio. E o oxigênio, 2 oxigênio. Tirando disso, nós temos que a fórmula molecular do ácido acético é C2H4O2, tá certo? Nós relacionamos aqui a fórmula molecular com a fórmula mínima do composto ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre, tá bom? E aí, na sequência, nós temos agora a questão de número 2. Número 2 diz, a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, que tem fórmula H2O2, é um líquido bastante oxidante. A substância foi criada durante a Segunda Guerra Mundial como forma de prevenir infecções que obrigariam os soldados a amputar os membros. Na época não havia antibióticos. E assim, assinale a alternativa que corresponde à fórmula percentual da água oxigenada. Então, para isso, na água oxigenada, que é H2O2, a massa molecular dessa substância é 34 unidades de massa atômica. Agora, com relação à fórmula percentual da água oxigenada, será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? A letra D? Ou a letra E, meu caro aluno? Vamos lá, então? Então, olha só. Com certeza, se você assinalou a letra B, exatamente é a alternativa correta, porque expressa que na fórmula da água oxigenada H2O2 existe 5,88% de hidrogênio, 94,12% de oxigênio, totalizando, portanto, 100% da molécula, ok? Melhor ainda agora é você ficar de olho no comentário. Olha aí, alternativa B. Vamos agora fazer o passo a passo para justificar essa resposta. Primeiro passo, calcular a massa molar da substância, tá bom? Hidrogênio tem massa molar 1 grama por mol, oxigênio 16 gramas por mol. E aí, como a substância tem fórmula H2O2, faremos 1 vezes 2 para o hidrogênio, 16 vezes 2 para o oxigênio. 2 mais 32 corresponde a 34 gramas por mol. Aí, na sequência, segundo passo, vamos agora verificar este segundo passo. Primeiro, aí vamos fazer o seguinte, vamos determinar o percentual para cada elemento químico na substância, isto é, para cada elemento químico que compõe a fórmula da água oxigenada, que é H2O2, tá certo? Então, sendo assim, vamos lá, olha só. Lembrando, são 2 elementos químicos que existem na fórmula da água oxigenada. Então, para determinar a porcentagem do hidrogênio, o que nós fizemos? Olha só, 34 aqui é a massa molar do composto, é o 100% da água oxigenada. Como o hidrogênio são 2 átomos, e cada átomo corresponde a 1 grama por mol, então dizemos que 2 gramas corresponde a X. E aí, calculando o valor de X, 34 vezes X igual a 2 vezes 100, que é 200. E aí, olha só, vai ficar 200 dividido por 34, ok? Então, aí nós chegamos a 5,88%. E na sequência, vamos agora calcular a porcentagem de quem?
a porcentagem do oxigênio. E aí, partindo de que 34 gramas é a massa molar do composto, isso corresponde a 100%. E para o oxigênio, 16 vezes 2, 32 corresponde a X. Quando eu pego agora, olha só, 34 vezes X, ok? Então aqui nós temos 34 vezes X igual a 3.200. Dividido por 34, chegamos a 94,12, tá certo? Então aqui só abordando para que a gente possa observar qual foi o percentual do hidrogênio na água oxigenada. Então, lembrando que a massa molar da água oxigenada é 34. Então, por isso que aqui eu dividi por 34, não é 43, tá certo? E assim deu 5,88 e o oxigênio 94,12. Quando você somar os valores dos percentuais, totalizar 100%, que é exatamente a composição da água oxigenada, beleza? Vamos agora, então, para a terceira questão, com o Se Liga no Enem. E aqui no Se Liga no Enem, essa questão diz o seguinte: o etileno glicol é uma substância altamente tóxica que está presente no fluido usado nos radiadores de automóveis, cuja forma molecular é C2H6O2. Podemos afirmar que o etileno glicol apresenta a forma percentual, dado a massa molecular do etileno glicol é 62U, quer dizer, 62 unidades de massa atômica. Desculpe, daí a forma percentual do etileno glicol qual é? Será que está na letra A? Será que está na letra B? Será que está na letra C? Na letra D? Ou na letra E? Vamos lá, meu caro aluno. E aí, diante disso, a letra A é a resposta correta. Por quê? Vamos lá no comentário? Vamos sim. Primeiro, nós vimos que o etileno glicol ele tem massa molar 62U. Em seguida, ainda, nós vemos que, se é 62 a massa molar do composto, que tem fórmula C2H6O2, esse 62 corresponde a 100% da amostra. Como existem 2 carbonos, então 2 vezes 2 de carbono vai corresponder a X. E aí, quando nós fazemos a conta, o valor do X corresponde a 38,7. E na sequência, nós fizemos isso também para o átomo de hidrogênio, partindo de 62 gramas, que é a massa molar do etileno glicol. E aí, sendo 100%, como existem 6 átomos de hidrogênio no composto, vamos determinar Y de porcentagem, que é a porcentagem do hidrogênio no etileno glicol. E aí encontramos que de hidrogênio existe 9,7% da fórmula do glicol. E na sequência, agora, vamos verificar o oxigênio. O oxigênio tem 2 átomos na fórmula do etileno glicol, tá certo? O carbono também tinha dois átomos de carbono. Mas por que a percentual foi diferente? Porque a massa molar ou a massa molecular do carbono é 12, já do oxigênio é 16. Portanto, para o oxigênio, 62 gramas de etileno glicol corresponde a 100% da amostra. No entanto, como existe 2 oxigênios, então fazemos 16 vezes 2 igual a Z. Z igual a 51,6. E aí, como na fórmula temos carbono, hidrogênio e oxigênio, então nada melhor do que fazermos o quê? Para comprovar, fazemos a somatória. Então, quanto de carbono? Então, nós temos 38,7. Quanto de hidrogênio? Nós temos 9,7. E quanto de oxigênio?
51,6, totalizando 100% da amostra. É por isso que nós utilizamos esse método para, a partir da massa molecular ou da massa molar de um composto, conhecendo as massas atômicas de cada elemento químico que compõe aquela fórmula, calcular, portanto, a fórmula centesimal. Valeu aí, meu caro aluno? Esperamos que, com a revisão, com os comentários da atividade de sala que aqui expressamos, tenha clareado mais ainda o seu raciocínio sobre este conteúdo que foi denominado de fórmulas químicas, ok? Aí convido você para ficar ligado, porque nós teremos mais aula pela frente, tá bom?